Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Futebol de Boteco. Vamos acompanhar as informações sobre possíveis saídas e vendas do Palmeiras. Vamos acompanhar o que JP Sampaio disse ao pessoal da SPM. Bora pro vídeo. Vamos para o Newton Santos, porque olha quem está aqui com a gente. Quem? O pai É ele? das crias. É ele? O pai das crias está conosco aqui, porque daqui a pouco tem É o dono do Pompeu Pompeia. Também tem isso, hein? Também tem isso. Olha lá, já tá aí é raiz que é arquibancada cimento. Olha lá onde tá. E tá acompanhando então. E falam que ele não trabalha, que tem vida boa. É fácil, só fica juntando bilhão. Só fica juntando bilhão pro clube e não faz nada. 358 bi de euros. Nono clube do mundo. Não, 358 foi em um ano, tem mais. Hein? Olha, já tem mais, não, já tem mais, já tá atualizado. Isso é só no ranking que o Bruno Andrade vai falar. E deve estar orgulhoso com as crias ontem também na seleção, hein, João Paulo? Acho que todo brasileiro, né, que torce pelo Brasil e tá ali assistindo e querendo ver soluções, como foi o caso do Danilo e de Hendrick, né? Eu falo o seguinte, Hendrick, no detector de mentira, ele passa ileso. Com 15 anos a gente testou ele pra ver se era aquilo tudo mesmo, ele foi o melhor jogador da Copinha. Com 16, ele é decisivo no profissional do Palmeiras. É vendido, estreia bem, chega no Lyon, depois de uma fase complicada para qualquer adolescente. E também convence todo mundo. E na seleção, em minutagens, é o atacante que tem mais gols, né? Na geração aí da comissão nova de Ancelotti. Então, assim, no detector de mentiras, Hendrick sempre tá passando ileso. E ainda teve a grande atuação do Danilo. O Danilo acho que não estava inicialmente naquela lista, mas depois que ele fez os 2 jogos tem que estar, hein, JP? Sem dúvida. Eu até comentei na rede social dele no jogo contra a França, que ele entrou, acho que 20 minutos ou 30. Ele já foi tão bem, deu uma dinâmica, né, que normalmente ele faz nos jogos. Danilo, eu falo que ele é de Salvador, é meu conterrâneo. Ele tá jogando baba dele, né? Aqui pro Sudeste é pelada, lá é baba. Ele tá no baba dele em qualquer estádio do mundo, se divertindo, fazendo jogo, correndo mais que todo mundo no campo, né? E pro sistema aí da seleção, que joga com 4 atacantes, a gente no Palmeiras sempre procura ter esses volantes que percorram muita distância do jogo, até para compensar esse sistema de 4 atacantes que o Palmeiras joga muito também, tanto no profissional como na base. Então, Danilo encaixou muito bem ali, certeza carimbou sua ida para a Copa. Ô João, o Danilo, eu me lembro quando ele chega no profissional. E era uma época de pandemia, era uma época que não tinha torcedor, era um Palmeiras que estava com o Gagliotti fazendo uma mudança junto contigo, essa coisa de dar moral para a base. Chega de contratar jogador com estrela e tal, vamos investir na base. E tem uma história que o Lucha conta pra gente, que ele falou, viu um treino desse moleque, deixa esse moleque aí, João, deixa esse moleque aí. Como é que foi esse bastidor aí? Todo mundo elogiava o Patrick, ele falou, vocês vão ver o outro que tá vindo. Patrick já estava jogando, né? Já tinha iniciado a temporada no profissional. O Patrick, outros, Wesley, atacante. Acho que naquela época foram 10 a 11 atletas. E aí, num treino, aí teve a parada da pandemia. Depois, acho que a final do Campeonato Paulista foi lá em julho, agosto. E aí, num treino, antes de um jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro, o Luxemburgo sempre levava os meninos. E aí ele via treinar e aí ele me chamou. Eu tava paisando. Entra aqui no campo. Esse volante aí, na verdade foram 2 no dia. Foi Renan, zagueiro, tá lá na Arábia, e Danilo. Esse volante é isso tudo, eu falei, agora ele tá pronto. A maturação dele é mais baixa, então ele tava sofrendo fisicamente, mas agora tá pronto. Posso botar? Aí eu, pode botar. E aí no outro dia, Danilo estreou contra o Bragantino, lá em Bragança. E daí em diante fez história, né? Tá fazendo, na verdade. Ô João Paulo, o Felipe falando aqui, e até o Danilo deu uma entrevista recentemente falando que vocês conversam bastante, né? O João Paulo e o Danilo mandam mensagem um pro outro, e que se ele marcasse contra o Palmeiras e comemorasse, você ia raspar o cabelo dele, né? Teve essa resenha aí, não teve?
Eu converso com todos, assim, eu tenho muita proximidade via mensagens com todos perguntando, somente quando tá na fase ruim de contusão. Então, assim, e Danilo gosta da resenha. Quando eu tô em Salvador, ele quer ir lá pra minha casa e fica, quando faz gol, eu sou artilheiro, você que me colocou de volante, porque Danilo era atacante. E aí a gente foi descendo ele, né? Como a gente faz normalmente com 3, 4 posições, é obrigatório no Palmeiras. E aí Danilo, agora que ele tava fazendo gol, aí ele mandou mensagem, eu falei, se fizer gol pro Palmeiras e comemorar, eu vou raspar essas tranças feias aí. Aí, não, meu pai, não vou comemorar, você vai ver. Palmeiras é minha casa e tal, assim, não vou nunca fazer isso. Eu falei, tá bom. Então... E ele fez gol e não comemorou. Não, levantou a mão. Era até um momento do jogo que o Botafogo poderia apertar, né? Porque fez um 2-1, aí depois o Palmeiras acabou fazendo o gol. O Bruno Andrade vai fazer uma pergunta, mas só uma coisa que a gente está falando do posicionamento. O Endrick agora ele tem jogado até mais pelo lado. Né? O próprio Ancelotti falou sobre isso, sobre essa concorrência dele talvez ser pelo lado. Como é que você vê isso e como é que você imagina do que você conhece dele, onde que ele pode se encaixar melhor na lista aí, João? Cachorro com fome, qualquer lugar que você colocar, ele vai dar certo. Então, ele é um cachorro com fome. Então, assim, ele está acostumado a jogar em várias posições, né? Então, assim, é uma regra nossa. Ele já jogou invertido, até porque jogava ali com o Luiz Guilherme às vezes. Ele já jogou de 9, ele era no 10, né? Na base ali, esse segundo atacante que ele fez ontem ali por dentro. A vida dele quase toda ele foi com a 10 ali, perto do 9. Quando foi campeão da Copinha era ele e Gabriel Silva. Né? Então, assim, quando ele tem um centroavante ali do lado, ele acha os espaços, porque ele gosta de atacar espaços. Então, ele quer... Onde você colocar ele ali, ele vai se doar. Se você olhar ali um pouco antes do pênalti, ele roubou a bola lá na frente da área, dando um carrinho. Então, assim... Ele é um cachorro com fome, ele vai o tempo todo tá se doando para a equipe, é muito trabalhador, tá até falando sobre a história dele ontem. Hendrick, quando chegava para treinar, todo mundo ficava assustado porque ele pegava 80 quilos de cada lado no agachamento e a gente ficava, tá demais, ele, não, tá leve. Então ele sempre quer mais. Então assim, isso aí pode ficar tranquilo que ele vai entregar. Me lembrou a frase do Tele Santana, cachorro magro. É isso aí. O João falou, me lembrou a frase histórica do Tele. O Bruno que vai fazer agora a pergunta? Eu emendo uma do Danilo aqui para fechar o nosso do Danilo. Então faz Danilo, depois o Bruno e depois a gente agradece o João também para começar o jogo lá. Ontem não, agora há pouco eu estava explicando aqui, João, por que o Palmeiras não conseguiu repatriar o Danilo em 2 momentos distintos. Quando estava lá no Nottingham Forest e estava mais caro do que o Palmeiras tinha vendido, e agora que era mais uma oportunidade de mercado, como o Barros explicou pra gente aqui no Bola da Vez. É por aí, né? O torcedor não tem que ficar chateado porque não conseguiu repatriar o Danilo, porque eram momentos distintos também, né? Além de momentos distintos, eu acho que tem a questão do adversário, né? O Botafogo aconteceu com o João Arias. O Fluminense não quis vender para equipes do Brasil, que vai fortalecer seu oponente, né, seu adversário. Então, o Botafogo também pensa assim. Eita! Desculpa. Então, o Botafogo também pensa dessa forma e faz parte do negócio do jogo. Por isso que ele foi para fora, Arias e voltou. E acho que é a mesma coisa com o Danilo. Mas o Palmeiras sempre está à procura de grandes jogadores e ele é mais um cria que se tornou um grande jogador, quem sabe um dia retorna para nossa casa. Fala, Bruno. Bom, o meu é rápido, é só para trazer um contexto. Bom dia aí, João. O Observatório do Futebol fez uma lista hoje, que você tem conhecimento, evidentemente, coloca o Palmeiras como o 9º clube no mundo que melhor vende, que melhor aproveita os jogadores da base. A questão para mim aqui é muito ampla até. Se a gente for analisar o custo-benefício, o Benfica é o primeiro, o Ajax é o segundo. A questão é que esses dois vendem, mas não brigam por todos os títulos. Brigam internamente, mas na Europa fazem cócegas aos grandes. Enquanto no Palmeiras, o Palmeiras briga por títulos nacionais e internacionais. Então a pergunta que vai
mais profundamente esse custo-benefício de o Palmeiras vender bem, aproveitar bem e depois ser campeão. E para fechar rapidamente, qual para você vai ser a próxima grande venda da base do Palmeiras? Eu sempre faço uma conta aí, né? Você falando de Benfica e Ajax, dá conta do dia a dia do clube, né? O Palmeiras tem uma média de 10 a 12 atletas por elenco nesses últimos anos, dá uma média de 30% a 40% de atletas. E quando você vai ver um Arthur, por exemplo, que deve ser o novo, pode jogar aí no lugar de Piquerez, né, como fez alguns jogos, Também. em média, um jogador da base, quando ele sobe, né, Arthur, Alain, e fica lá na folha, ele ganha 13,1 menos que um jogador contratado, que você teria que fazer para repor o elenco, né? Então, o jogador da base, ele traz também esse custo, esse lucro, né, mensal de a folha ser mais baixa, para você poder contratar um Arias, contratar um Vitor Roque, né, jogadores consagrados. Então, quando você tem essa quantidade de jogadores no elenco, também tem essa conta, né? E essa conta depois também ninguém consegue fazer de imagem. Imagine o tanto de publicidade que está dando por causa de Danilo e Hendrick ontem, né? Imagine o tanto de publicidade que dá por causa de Vitor Reis sendo o melhor jogador da La Liga em fevereiro e ser convocado, né? Nem estou falando de Esteban. Então, assim, tem muita conta a favor dos jogadores da base, jogadores que na marca Palmeiras, né, que hoje é uma marca muito forte no mundo, você não consegue precificar isso, né? Você às vezes só coloca o quanto você gasta pelo que você vende, né? Mas tem esses outros valores aí que ficam a vida toda, às vezes também informação, treino compensation e outros mecanismos, né? A outra segunda foi o que, Bruno? Pergunta? Não, se quem para você é a próxima grande venda do Palmeiras, para quem sabe colocar o Palmeiras mais acima nessa lista de grandes vendas? Alain aí tá nessa lista, porque Alain já chegou 30 e 35 milhões de euros nessa faixa aí, então com certeza vai ser uma grande venda. Tem um garoto da base nosso com 16 anos, Eduardo, que vai jogar agora o Sul-Americano Sub-17 pela seleção. Também já chegaram 2 ofertas de 20 a 25 milhões, fora bônus, né? Então, assim, vai ter esses dois aí, para mim, e vai rechear mais esse caixa aí, fora as vendas menores que vão acontecendo de 3, de 5. O que a gente tá falando de 5 milhões de euros são vendas menores, né? Então é tão absurdo. Como se fosse pouco. Mas como se fosse pouco. Mas a gente vendeu o Thales ali, nosso atacante, há pouco tempo, por 6 milhões de euros. E a gente nem coloca às vezes nessa conta, mas são boas vendas. Mas o importante é que ele saia do clube marcando história, com títulos no profissional, que a torcida reconheça, como é o caso aí de Ala, como é o caso de Esteban, de Hendrick, de todos os outros, Danilo, bicampeão aí da Libertadores. Então, assim, a gente sempre pensa aí no momento que ele tiver de sair, porque é difícil pra gente competir, né, devido à Libra agora, né, o Euro. Então, assim, que ele saia marcando história no clube, e que sempre saiba que sua casa está sempre portas abertas ali. Eu vou agradecer o João Paulo. O João, só pra gente encerrar, repercutiu muito a participação do Palmeiras e também do Flamengo lá no Mundial Sub-12, lá na Espanha, e repercutiu muito aquela imagem com o PH também dos jogadores do River o intimidando e ele ali cabisbaixo, vamos falar assim. Como é que vocês tratam com as crianças, que é isso, né? Não é o jogador, como é que vocês tratam as crianças nesse caso, João? Acolhimento, né? Criança a gente tem que acolher. Aliás, o ser humano a gente tem que acolher, né? A gente não... A criança tem que ter mais atenção e carinho com isso, mas acolher o ser humano, né? Esse mundo maluco de hoje aí, que a gente tá vendo tanta gente com a saúde mental danificada. Então a gente tem que acolher. Ele foi acolhido e acho que foi mais bonito também divulgar, mas isso foi o que aconteceu depois do próprio River, foi lá. Viu porque ele foi muito bem, aí fez 2 gols, chamou muita atenção. E aí os próprios meninos do River foram lá, tirar foto com ele, abraçou, pediu desculpa.
faz parte do jogo, mas a gente tem que olhar ali como uma criança, acolher e deixar ele sempre alegre, né? Que a gente fala, vai se divertir dentro do campo. A gente no Palmeiras, a gente não entra para ser campeão de nada, a gente entra para ser o melhor. E o melhor é se divertir, o melhor é ter responsabilidade, mas assim, se perder, se acontecer derrota, se você foi protagonista, se você chamou a atenção, se a gente chamou a atenção pelo caráter, pelo bom desempenho, aí a gente vai ficar feliz. É o que a gente procura aqui. João, obrigado, viu, pela atenção aí conosco, parabéns aí pelo trabalho, que pode render agora. Ele falou assim, nossa, quanto rende de imagem e de financeiramente para o Palmeiras, mas a gente vê que está rendendo agora muito para a seleção brasileira também. Né, Vendo o trabalho do João, vendo o trabalho do dia a dia do CT, essa coisa de jogador se divertir, tem o campo de areia lá, aquela coisa intuitiva, o jogador se divertir mais do que competir. Não surpreende você ver a seleção brasileira com jogadores do Palmeiras que passaram pela base muito bem, dando esse suporte aí para a seleção. Não surpreende quem conhece o trabalho do João. João, bom jogo aí para vocês, tá? É Brasileiro Sub-20, é isso? Sub-20 está retornando agora da data FIFA, 10 horas. Agora eu vou perder a voz. Abraço.